Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. ARS Câmara, um investimento para toda a vida. E CCIA Imóveis, você sonha, a gente realiza. Boa tarde para vocês, bem-vindos ao nosso Mais Casa de hoje. Vamos falar sobre um clássico que não sai de moda nunca, as cozinhas que trazem mais desse aspecto sofisticado, bem elegante, refinado. Na edição de hoje, vocês vão conferir uma cozinha que é inspiração pura e ainda tem muita tecnologia envolvida. Quem conta mais é o arquiteto José Luiz Melhado, nosso convidado da edição de hoje. E no contraponto de tudo isso, uma sala que é justamente o oposto, traz um conceito mais moderno. Vocês vão conferir como vocês podem se inspirar nesse estilo para desconstruir o mobiliário aí na casa de vocês também. E tem referência diretamente da Casa Cor Paraná, cozinha Metáforas com a arquiteta Larissa Ló. E claro que não esquecemos dos melhores empreendimentos imobiliários. Estou falando da ARS Câmara. Daqui a pouquinho você confere mais também. Uma cozinha clássica com muita tecnologia para vocês hoje por aqui. Estamos com o arquiteto José Melhado. Melhado, hoje um belo exemplo aqui para inspirar o pessoal. Então, boa tarde. Boa tarde. Com certeza, aqui um exemplo de uma cozinha mais clássica, né? Então, uma coisa bem diferente, que não é o costume do dia a dia, então um exemplo muito bacana para a gente apresentar. Um ambiente cheio de estilo para vocês. Falando um pouquinho mais sobre o conceito aqui desse espaço, nós temos alguns elementos, o pessoal já está notando que ela é uma cozinha que não reflete a própria cor, o material utilizado aqui já traz um toque a mais de sofisticação. Exatamente, ele tem uma cozinha que tem muito conteúdo, mas que não é nada expressivo especificadamente em cada item, né? Então o conjunto todo consegue fazer um detalhe específico como um geral, assim. Então ele tem um detalhe no geral, fica bem bacana. É um acabamento mais fosco que nós temos? Exatamente, um acabamento mais fosco, até quando a gente passa a mão a gente consegue sentir que ele tem um acabamento muito bacana de passar a mão, assim, ele é meio aveludado, assim, bem bacana. E o que define esse estilo mais clássico na cozinha? São essas molduras? Como que a gente identifica? Ah, essa cozinha é mais moderna, essa daqui é mais clássica. Se a gente for estudar a arquitetura clássica, ela tem vários segmentos, porque a arquitetura clássica ela tem anos diferentes, né? Décadas diferentes. Então cada parte da arquitetura clássica tem um elemento específico, né? Então esses frisos, as molduras mais aéreas, esses detalhezinhos, são questões que a gente agrega na arquitetura clássica, por exemplo, nos pilares jônico, coríntio, dórico. Então são detalhes da arquitetura clássica que a gente aplica também nos móveis. Olha só quantas dicas, hein? Essa aqui é uma cozinha clássica, a gente vê essa pegada, mas com muita tecnologia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como que essa tecnologia funciona por aqui. Agora apresentando já mais dessa bancada aqui. Sim. Tem aquele toque mais moderno também da escolha da pedra. Essa daqui é uma pedra bem diferente também. Exatamente, essa aqui é uma pedra importada, né? Uma pedra que é artificial, né? Não é natural. Então ela é mais slim, não tem emenda, a gente consegue fazer a bancada toda com uma pedra só no mesmo nível. E é uma pedra que mostra um charme completamente. A gente pode cortar, pode trabalhar da forma que quiser aqui em cima, que não tem problema. Que prático. E aqui do ladinho temos a parte da mesa também. Sim. Cada vez mais a mesa mais pertinho mais da próximo. Cozinha, proporcionar esse convívio. Essa daqui é uma mesa bem diferente. Exatamente. Essa aqui é uma mesa já de madeira mesmo, né? Então a gente consegue sair a cozinha é área de serviço. Não, a cozinha é área de serviço e de lazer ao mesmo tempo, né? Então quem tá na pia, quem tá no fogão, já tá conversando com quem tá sentado na mesa. Esse diálogo acontece, o social acontece nesse espaço também, né? Gente, que linda essa mesa, inclusive as cadeiras aqui para fazer essa composição, essa harmonia. Falamos do estilo mais clássico, como escolher a cadeira perfeita para cá também. A gente tem que pegar sintonia, né? Então a gente está trabalhando com uma cor aqui, a gente tenta trabalhar com a mesma cor ou próxima na cadeira. A madeira da mesa também na madeira da cadeira. Então tudo a gente tenta mesclar, como eu falei antes, para gerar um ambiente só, né? Não ficar uma coisa muito específica no fogão, muito específica na bancada. Fazer um ambiente todo. Agora, cozinha sem geladeira
Não é possível, mas aqui ninguém conseguiu ver aonde está essa geladeira. Isso. Vamos mostrar, pessoal, então, onde fica a geladeira aqui nesse projeto, Menedo? Ela fica escondida também, né? Como todo ambiente não é ênfase em nenhuma parte específica, a gente tem a geladeira oculta aqui no final do móvel. E aqui um exemplo também, tem vários modelos, a pessoa pode escolher, eu quero uma geladeira maior ainda. Isso, quer fazer a side by side, fazer dos dois lados, por exemplo, né? E o freezer aqui embaixo. E o freezer aqui embaixo. E aqui na parte dos eletros também, no momento de escolher, na proposta mais clássica, hoje o mercado oferece muitas possibilidades. Com certeza. A gente tem do mais comum, mas a gente também tem dos eletros mais clássicos também para contrapor aqui com o móvel que também é clássico, né? Então a gente faz esse conjunto para deixar tudo na mesma linha. Agora, falamos antes também sobre o clássico mais atualizado, falando de tecnologia, a gente nem abriu ainda as portas aqui, porque a gente tem tecnologia para ajudar nesse sentido também. Com certeza, a gente vai se atualizando, não é porque é clássico tem que ser antigo, né? Um clássico mais modernizado, então a gente consegue colocar a tecnologia aqui também. E para nos ajudar hoje aqui no nosso tour pela cozinha, nós temos uma convidada virtual, então? Exatamente. E ela tá aí na casa de todo mundo, né? Alexa, gaveta 3. Muito prático isso na cozinha, diferente também. É possível fazer o que mais nesse ambiente com a ajuda da Alexa. Tudo que é possível colocar motor a gente consegue automatizar, né? Então a gente consegue abrir desde uma ou duas gavetas, ou você pode dar um nome para a gaveta, ou abrir tudo, por exemplo, tudo automatizado. Vamos solicitar para abrir tudo, então, para mostrar para o pessoal? Alexa, abrir tudo. Olha só, aqui a gente já consegue observar tudo que nós temos no espaço, né, Melhado? E a iluminação de perfil, claro que não podia faltar. Exatamente, iluminação para a praticidade do alimento aqui, né? E aqui do ladinho, com relação aos puxadores, essa linha aqui no metalizado, mais no dourado, depende muito do estilo do projeto que a gente tem para escolher, eu gosto mais do metalizado, do rosé, como que eu defino isso na hora do projeto? É a mesma questão de antes, né? A gente consegue mesclar, fazer de tudo uma coisa só, né? Então, cada detalhe a gente vai se organizando para deixar um ambiente só, né? Então aqui a gente optou pelo dourado, né? Que combina também com os clássicos da Coaf e outros itens assim também. Inclusive aqui você abriu as divisórias de vidro, né, Melhado? Sim, aqui a opção com as divisórias de vidro, também com a iluminação também no fundo. Isso facilita demais. Exatamente, às vezes está num ambiente muito escuro, não quer ligar a luz geral, chega aqui e tem a iluminação do próprio móvel. Que lindo que fica. E dispensa também. Hoje não é mais preciso um ambiente inteiro só para fazer isso. Dá para incluir junto no mobiliário? Dá para fazer tudo junto. A gente consegue fazer uma extensão do móvel principal, fazer a dispensa já nele. Vamos mostrar então, pessoal. Temos a dispensa aqui como exemplo. Aqui a gente tem esses gavetões aqui, onde a gente pode estar trabalhando com os alimentos aqui, que aguenta uma quantia de peso bem bacana, que a gente pode estar armazenando. E são várias opções hoje de dispensa para o pessoal adaptar conforme o projeto que quer. Exatamente. E aqui do ladinho do Melhado, nós temos aqui a integração, né? A parte da ilha, uma mesa de jantar e, claro, não podia faltar um painel verde aqui também para fazer a composição do espaço mobiliário com outros itens para trazer mais aconchego no projeto. Exatamente. Eu sou... assim, para falar de paisagismo, para mim é o essencial. Tem que ter em todos os projetos, tem que ter um pouco de verde. Seja natural ou artificial, tem que ter um pouco de verde para dar vida, né? E no exemplo de hoje, para quem está notando, pensa que é natural. Ver é um natural aqui, mas não é. Não, aqui é tudo artificial e é um artificial muito bacana, muito real, que realmente engana bastante. E a beleza fica justamente por conta disso, né? Ninguém percebe que é uma planta permanente, fica bem sofisticada aqui no nosso ambiente. Exatamente. Agora, a cristaleira, Melhado, todo mundo ama, né? Exatamente. Vai montar a sua cozinha, tem que ter aquele espaço para expor os vidros, as taças. Aqui, essa, na linha mais clássica, a gente consegue destacar vários elementos. Exatamente. Aqui a gente tem um estilo mais norte-americano, né, onde a gente tem esses vitrais que é clássico dessa arquitetura. Pode ver que também ao topo a gente tem os capitéis clássicos, né? Como eu estava falando antes das colunas dórica, jônica ou coríntio, aqui é mais assemelhado ao mais simples que seria do jônico. Então a gente tem os capitéis clássicos que vai de ponta a ponta no móvel também. Uma excelente dica então para quem quer sair da linha do moderno, trazer toda a tecnologia e ao mesmo tempo um estilo mais clássico também para a cozinha, Melhado? Exatamente, a gente consegue fazer da forma que o cliente quiser. Gente, que cozinha maravilhosa hoje por aqui. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho, para combinar com esse espaço maravilhoso, tem uma dica incrível para vocês de sala de estar.
E falando sobre projetos mais sofisticados, elegantes, agora eu quero falar com vocês mais sobre a RS Câmer, a construtora que tem os melhores empreendimentos do litoral de Santa Catarina. Agora a gente vai com o Ratinho conferir mais desse empreendimento maravilhoso. São muitas as coisas que podemos investir ao longo da vida. Alguns preferem investir em rentabilidade, assim podem colher os frutos das suas escolhas no futuro. Outros escolhem investir em conforto, vivendo com qualidade de vida, com tranquilidade, estando perto de tudo aquilo que sempre sonharam. E também existem as pessoas como nós que decidem investir em tudo isso ao mesmo tempo. A RS Câmer, um investimento para toda a vida. E para você que ficou interessado, quer saber mais sobre os empreendimentos da RS Câmer, é só acessar o site arscamer.com ou então as redes sociais oficiais. Lá vocês encontram mais fotos, conhecem mais dos empreendimentos, do trabalho da construtora e consegue decidir qual é o empreendimento perfeito para a sua família ou então para investir. A RS Câmer, como o Ratinho bem disse, um investimento para toda a vida. E agora nós saímos aqui da nossa cozinha mais clássica, uma outra proposta de estilo então para a sala, Meriado? Exatamente, a gente sai do clássico e um pouco mais moderno agora. Nós temos uma sala aqui ampla, cheia de ideias para vocês, apresentando um pouquinho mais, já começando pelos tons desse espaço, já temos uma proposta completamente diferente. Exatamente, que a gente já chega com bastante preto, com um tom também de madeira, mas o preto aqui com o vidro fica bem bacana. E, gente, mostrando para vocês o espaço, já começando pela desconstrução aqui na parte do sofá, a escolha da peça. Qual foi a ideia aqui desse ambiente? Aqui, como a gente tem um ambiente amplo, né, a gente consegue trabalhar com sofá mais modular. A gente consegue trabalhar em formatos diferentes e aqui a gente consegue fazer esse formato bem bacana para ficar em frente à TV, ficar um ambiente mais descontraído. Gente, que sofá diferente que nós temos aqui. É uma metragem ampla, inclusive o modular que o Meriado comentou possibilita trocar, por exemplo, quero mudar o formato aqui para ajustar com o meu espaço. É possível? Isso, é possível fazer algumas combinações com ele. Então esse formato aqui ficou ideal para que fosse próximo à televisão, né? Meriado, qual que é o material desse sofá? Aqui ele está no poliéster, né? Então a gente aplicou poliéster com uma cor clarinha para contrapor com as cores mais pesadas do ambiente. E as almofadas aqui também, tudo isso para abraçar uma mesinha ali na frente, que é aquela mesinha lateral, cheia de estilo. É uma peça também com mais design aqui para esse espaço, para combinar, harmonizar? Exatamente. Então não adianta a gente fazer alguma coisa que depois não combine no final, né? Então o final também está fazendo uma mescla com o ambiente para ficar bem bacana. Inclusive, para quem tem uma sala mais ampla, esse sofá aqui é interessante pela brincadeira também, né? Essa parte aqui de trás, ela é uma peça mais versátil. Sim, a gente consegue trazer mais para frente, mais para trás. É mais pesada, mas justamente para poder dar o encosto necessário, né? Isso aqui maravilhoso que ficou. E com relação à mesinha de centro, em um ambiente amplo, essa aqui é uma peça fundamental para conseguir, né, integrar mais esse espaço, não deixar tão distante, tão amplo assim, sem estar preenchido. Uma mesa de apoio para decoração, né? Então a gente pode mesclar, trazer ela mais próxima, afastar, brincar com a rotação dela, né? Então a gente consegue fazer esse jogo. E na hora de decorar ela, Meriado, o que a gente pode colocar em cima? Vai bastante do gosto do proprietário, né? Mas aqui a gente tentou deixar um pouco mais próximo ao que todo o ambiente pede, né? Trabalhando também com um pouco de verde, trabalhando com alguns ornamentos mais para o madeirado, para contrapor com o que já tem no painel da TV. E agora com relação ao tapete, desconstrução aqui no formato do sofá, o tapete também segue a mesma linha? Então a gente também tem essa questão, né? O sofá ele é modular, aqui a mesa circular a gente consegue fazer esse jogo e o tapete também com linhas orgânicas, mesclando junto com a parte organicista aqui da mesinha. E nessa proposta de sala mais moderna, o painel aqui tem várias novidades, vários detalhes para a gente mencionar também? Tem. Além da madeira, a gente tem a tela Move aqui, que deixa um ambiente bem diferente, um ambiente bem mais moderno, né? Então fica bem legal. Para o pessoal entender o que é essa tela Move, olhando, a impressão que dá é que aqui nesse caso que parece um painel de TV, mas dependendo do projeto fica neutro ali, praticamente desaparece a televisão. Sim, fica como se fosse um quadro, né? Um quadro, quando for usar a televisão, como mágica ela aparece aqui. E a tela, o material é um material específico para que fique bem prático na hora de assistir, não reflete então. Exatamente, é um material específico para essa televisão, né? Não adianta fazer gambiarra que não vai dar certo, tem que ser esse material mesmo.
Agora, com relação à composição do painel, é uma proposta aqui que foge do convencional, aquele painel tradicional que a gente vê. Temos alguns elementos aqui, nichos. Queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente. É para dar um pouco mais de versatilidade no ambiente, né? Esses nichos aqui para colocar decoração. E nessa parte aqui de trás, com iluminação, principalmente para quem tem um painel dividindo dois ambientes. Isso. Por exemplo, vai dividir a minha sala de jantar que está logo atrás. Isso é interessante também, criar um projeto que ao mesmo tempo aqui ele divide, mas do outro lado ele integra. Exatamente, a gente está integrando porque ele tem essa transparência, né? Mas a gente também está dividindo porque tem essa estrutura metálica. A gente consegue dividir de uma forma com uma estética muito luxuosa. Agora, com relação a essas gavetas aqui na parte de baixo, nada de puxador. Nada de puxador, diretamente no móvel. E é uma gaveta que a gente tem possibilidades também, né? Sem aparecer aqui do ladinho, a parte do trilho. Aqui é nada aparente, né? O trilho fica tudo oculto, não aparece nada, tá tudo embutido por dentro. E qual que é a sua dica para o pessoal? Hoje mostramos aqui dois conceitos, um mais moderno para a sala, uma cozinha mais clássica. Como que a gente define, né? Eu estou em dúvida sobre qual que é o meu estilo. Na hora que o pessoal chega para fazer o projeto também, é comum isso? Comum, super comum. Ninguém sabe o estilo que quer. Fala que é moderno, mas na verdade é clássico ou é contemporâneo. Então a gente faz um briefing com o cliente, né? Então de acordo com as respostas deles, a gente vai, não, é essa arquitetura, é esse estilo. Então a gente vai organizando conforme as respostas deles, né? Muita inspiração. Obrigada pela participação com a gente mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Nós vamos deixar para vocês mais detalhes aqui dos materiais de hoje lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial. Vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem dica diretamente da Casa Cor. Vamos voltar a falar sobre o espaço da cozinha, agora com a Larissa Ló. A cozinha é o coração da casa, aquele momento de encontros, experiências, e foi isso que a arquiteta Larissa Ló quis traduzir nesse projeto aqui na Casa Cor Paraná 2022, cheio de estilo. Vamos então a mais dicas aqui desse ambiente para você. E para apresentar mais esse ambiente maravilhoso para vocês, conosco está a arquiteta Larissa Ló, que mais uma vez participa do programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Larissa, e nessa edição, o que você quis resgatar aqui para esse ambiente? Esse ano o tema da mostra é infinito particular. Então eu quis trazer aqui para o espaço a minha ideia de cozinha. Para isso eu fui me inspirar nas minhas vivências, nos momentos que eu passei com a minha família. Então por isso eu tenho a cozinha como coração da casa. Eu trouxe esse como principal conceito e a partir daí eu fui atrás de outras referências, de pesquisas, para trazer mais informações aqui para o projeto. Nós temos vários ambientes por aqui, nós escolhemos aqui um bem específico, que é aquele espaço mais de convivência. Como que foi trabalhada a decoração desse ambiente aqui, dessa cozinha? Então, hoje a gente tem muito forte o conceito de open space, que é a integração da cozinha com o restante da casa. Então aqui a gente está num living integrado com a cozinha. Ele todo feito e composto por mobiliário assinado por designers nacionais. Então a gente tem Guilherme Ventes, a gente tem Zanini Caldas, a gente tem Roberta Bancheri. E como eu enxergo a cozinha como um lugar muito feminino, no sentido que para mim a figura materna ela é muito presente quando eu lembro desses momentos. Então são as nossas avós, as nossas mães. Eu priorizei também a poltrona da Roberta Bancheri por ser uma designer mulher aqui para o espaço. E nós temos aqui vários elementos, né? Caminhando um pouquinho mais, o ripado continua em alta também para quem está pensando em produzir, até mesmo por esse aspecto de aconchego. Abraça mais esse ambiente? O ripado ele continua em alta, sim. Ele está cada vez menor e tudo depende da forma como ele é usado. Aqui a gente usou ele de uma forma muito conceitual. Então a gente está com os ângulos arredondados nos cantos. Isso é uma tendência muito forte. Se você vê, aqui no projeto a gente tem muitas formas arredondadas. E isso é devido ao fato da gente ter passado por um momento muito difícil, muito complicado, que foi a pandemia. Então, as formas arredondadas, elas são muito mais leves pra gente, elas trazem mais alegria. É por esse motivo que a gente agora tá com muito arredondado na decoração e na arquitetura. É o que nós temos aqui na lateral, passando aqui nesse cantinho também, trazer um pouco mais, né, da biofilia para dentro da casa.
é algo para a gente considerar na hora de abraçar esse espaço. A gente fala em coração da casa, ambiente de memórias afetivas também. Tem tudo isso dentro, incrementando com a decoração? Sim, tem tudo isso. Então, uma segunda inspiração aqui para o espaço foi um filme mexicano da década de 90, que se chama Como Água para Chocolate. É um filme que se passa quase todo na cozinha, é um filme muito intenso, muito dramático, então esses vasos estão aqui representando esse lado intenso que a gente vê muito na cultura mexicana. Então foi por isso que eu escolhi essa vegetação e trouxe ela aqui para o espaço. E deu um resultado incrível por aqui. Agora então, aquela parte principal, que é a parte da cozinha, já começando pela escolha da pedra aqui, né, Larissa? Sim, então a cozinha ela se chama Cozinha Metáforas, porque tudo partiu do princípio que esse mármore vermelho ele representa o coração da casa, toda a emoção. Então eu trabalhei com toda a base da cozinha neutra, deixando a cor mais forte aqui para a pedra. E tem uma textura diferente também, o acabamento importa na hora de escolher esses materiais para cá. Sim, cada acabamento ele vai passar uma impressão diferente. Aqui eu escolhi o acabamento escovado, que combina muito mais com essa arquitetura limpa que eu tô trabalhando aqui no espaço. Então ele tá escovado tanto aqui nessa bancada, quanto aqui no painel. E uma mescla aqui, duas cores distintas, para não carregar muito, ou quis trazer um estilo a mais para cá também? Eu quis trazer esse mármore aqui mais no tom do mobiliário e mostrar também que a gente não precisa ficar preso apenas num tipo de material para trabalhar dentro da cozinha. Eu gosto de fazer essa brincadeira de dois materiais diferentes. Tem que considerar tudo isso. E aqui na nossa bancada nós temos tecnologia que também na hora de servir, na hora de preparar. O que você trouxe aqui de novidade? Aqui a gente tem uma coifa de bancada, pelo mesmo motivo que eu deixei todos os eletrodomésticos embutidos e revestidos. A coifa, ela sobe no momento que a gente precisa dela. Então, ela sobe e suga tudo que for aqui de fumaça, fritura, tudo mais. Assim, eu não tenho aquela coifa aérea, que é mais um elemento aqui dentro do espaço. Então, eu optei por esse tipo de coifa para a gente ter o teto limpo, a iluminação mais gostosa, tudo mais harmônico. Deixa o espaço mais livre por aqui também. E esse fogão em específico? Esse cooktop, ele é de indução. Ele é vitrocerâmico e ele funciona por indução mesmo, ele é somente elétrico. Agora, caminhando um pouquinho mais aqui pelo espaço, a gente tem a parte do mobiliário que vai seguindo aqui na proposta que você comentou. Não pode ter aquela cara de móvel de cozinha, tem que harmonizar com tudo que nós temos aqui. Sim, ainda mais por esse conceito de integração de espaços que a gente vive hoje. Então aqui eu vejo muito uma família convivendo, recebendo amigos. Então acho que quando você tem a casa toda integrada, é interessante você ter um design bem especial, bem pensado para a cozinha. E a mesa que veio uma proposta bem diferente, já acompanhando aqui a parte da ilha? Sim, eu segui com as formas arredondadas, a mesa é redonda também, justo por essa tendência, né, que a gente tem do mobiliário. Então optei pela mesa de madeira, a madeira ebanizada, contrapondo com o vermelho do mármore. E falamos sobre cozinha, ambiente para receber, muita elegância e sofisticação. Aqui do ladinho a gente tem um exemplo e tanto de como combinar, de como criar também. Aqui eu quero que você explique um pouquinho pra gente desse espaço, Larissa. Então vamos lá, aqui a gente tem uma adega e uma cristaleira, tá? No mesmo móvel. Eu trouxe aqui no fundo da adega um tom terracota, que é uma tendência muito forte, também teve muito presente na Feira de Milão agora esse ano. E todas as divisórias, os suportes para os vinhos, eles estão feitos em metalon com pintura eletrostática preto fosco. Então isso tudo conversando com o detalhe das portas, tudo isso teve um cuidado muito especial aqui para o espaço, tá? Eu trabalhei aqui com iluminação tanto embaixo quanto em cima, para trazer esse efeito bem bacana aqui para o espaço. A cristaleira, trabalhei com prateleiras de vidro para a gente ter essa iluminação passando por todas as prateleiras. Valoriza demais. Agora, Larissa, para quem está projetando, né, querendo criar o coração da sua casa, não consegue colocar tudo isso no papel, é importante um arquiteto para alinhar essas ideias todas. Sim, é importante ter um profissional que vai te acompanhar desde o início do projeto, pensando numa iluminação, pensando num piso interessante, nas cores.
E na parte técnica também, que é muito importante. Tudo, onde vai ficar uma cuba, onde vão ficar os eletrodomésticos, qual é a infraestrutura que isso precisa. Então, a gente está aqui para assessorar os clientes desde a parte técnica até a parte estética, que tudo é fundamental. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada! E essa cozinha incrível, inspiradora, também está disponível para vocês acessarem lá nas nossas redes sociais, Mais Casa Oficial, com fotos, detalhes e também mais os nossos bastidores de hoje. Gostaram das dicas da nossa edição? Hoje falamos sobre conceitos diferentes, opostos, justamente para te inspirar nesse momento de decidir qual é o estilo que mais combina com você, se é uma cozinha mais clássica, mais moderna, enfim, tem muita inspiração e claro, você pode rever os detalhes no Instagram e no Facebook do Mais Casa Oficial, e apontando o seu celular para o QR Code aqui na tela, tem o nosso canal no YouTube, dá para rever a edição de hoje e as anteriores na íntegra. Inclusive, vale a dica para quem está construindo, reformando e precisa de excelentes referências. Nos vemos no sábado que vem, às 1h15 da tarde, aqui na Rede Massa com muito Mais Casa. Até lá! Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. ARS Câmera, um investimento para toda a vida. E CCIA Imóveis, você sonha, a gente realiza.